Você já ouviu falar em recuperação judicial de empresas? Que a recuperação serve para suspender os pagamentos e também para reparcelar as dívidas da sua empresa junto aos credores? Mas que os débitos tributários federais não entram nesse pedido de recuperação, sendo assim necessário que a empresa apresente a certidão negativa de débitos federais para o deferimento desta recuperação judicial de empresas? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas sobre planejamento societário, planejamento patrimonial e também planejamento sucessório. Em nosso escritório, quando nós recebemos um cliente que está passando por alguma dificuldade financeira e cogita apresentar um pedido de recuperação judicial da empresa, ou seja, das suas atividades empresariais, de início, de plano, a gente para analisar dois pontos que nós consideramos cruciais para a viabilidade jurídica desse eventual pedido de recuperação judicial das atividades da empresa. Em primeiro lugar, a gente verifica qual é a origem das suas dívidas. Se os débitos são de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, civil ou até administrativa. E em segundo lugar, nós analisamos quais são os valores dessas dívidas. Nós vamos precisar estimar se existe ou não viabilidade jurídica de pagamento dessas dívidas pelo devedor. Na maioria das vezes, o que a gente depara é com a seguinte situação: a maior parte da dívida que a empresa tem é de natureza tributária e, especificamente, de dívidas de tributos federais devidos à Receita Federal, que é o governo, a União Federal. E diante disso, nós temos um grande problema, porque os débitos tributários federais não estarão sujeitos ao benefício da recuperação judicial, que é o que? A suspensão dos pagamentos e o reparcelamento futuro dessa dívida, conforme o plano de recuperação que vier a ser aprovado pelos credores. A Receita Federal, por meio da sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são os advogados, continuará com o privilégio de poder executar essas dívidas em paralelo ao processo de recuperação judicial que eventualmente venha a estar em andamento, já que o artigo 187 do Código Tributário Nacional exclui essas dívidas desse concurso de credores e dos benefícios da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação de Empresas. Sendo assim, para que a gente possa propor futuramente um pedido seguro e viável de recuperação judicial, nós sempre recomendamos ao empresário que vá primeiro renegociar os seus débitos junto ao governo federal. É preciso, então, ter essa consciência e que a empresa primeiro obtenha a certidão negativa de débitos tributários, que é a CND, ou então a certidão positiva de débitos tributários com efeito negativo, que é a chamada CEPEM, para que essas cobranças tributárias sejam, então, suspensas. E aí, uma vez suspensa, a gente não tenha nenhum risco de ter o nosso patrimônio da empresa recuperanda bloqueado ou com alguma restrição. Inclusive, a própria Lei de Recuperação, em seus artigos 57 e 58, prevê a obrigatoriedade da apresentação dessa certidão negativa de débitos federais já como uma condição necessária à propositura e à aceitação do processamento do pedido de recuperação judicial da empresa. Até pouco tempo atrás, existiam alguns entendimentos judiciais, que são a jurisprudência, sobre a possibilidade de afastar, de não exigir essas certidões negativas federais. Entretanto, nós temos duas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, uma agora em outubro de 2023
e outra agora, em janeiro de 2024, que veio a pacificar o tema por meio do julgamento do recurso especial 2082781 e do recurso especial 2053-240. O Tribunal Superior, o STJ, passou o quê? A considerar nesses dois julgamentos não ser possível mais dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos federais para o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa. Diante o quê? Das inovações que foram trazidas da Lei 14.112 de 2020. A apresentação, então, das certidões federais, com base lá naqueles artigos 57 e 58 da Lei de Recuperação, hoje ela constitui uma exigência inafastável, com ressalva somente o quê? Dos débitos de titularidade dos estados e dos municípios. Então, em se tratando de débitos federais, a Lei 14.112 de 2020, que se destinou a estruturar o parcelamento especial de débito fiscal para as empresas que estão em recuperação, bem como estabelecer a possibilidade dessas empresas em recuperação realizarem com a União, com as autarquias, com as fundações, transação e parcelamento que são resolutivas de litígio, a certidão negativa passou a ser exigida. Para quê? Para que os débitos inscritos em dívidas ativas sejam renegociados e suspensos, porque foi criado o programa de transação e reparcelamento que dá para a empresa, para o empresário, toda a possibilidade dele vir primeiro negociar os seus débitos junto ao governo federal, antes de efetuar o seu pedido de recuperação judicial. Com base, então, nesse entendimento, caso a empresa não venha apresentar a certidão negativa de débito federal no ato do pedido do processamento da recuperação judicial, o juiz deverá o quê? Determinar a suspensão do processo de recuperação até que a empresa venha o quê? Apresentar essa certidão e renegociar seus débitos junto ao governo federal com base nesse entendimento que eu disse. Em seguida, se a empresa insistir em não apresentar, as execuções fiscais que são individuais pela Receita Federal poderão ser retomadas. E também o juiz poderá analisar eventual pedido de falência se a empresa permanecer inerte, sem a apresentação dessas certidões que são obrigatórias pelos artigos 57 e 58 da Lei de Recuperação. Portanto, fique atento a partir de então. Todos os cuidados são necessários ao se cogitar fazer um pedido de recuperação judicial da empresa, para que esse pedido tenha viabilidade e segurança de ser aceito pela Justiça. Tudo bem? Ficou claro? Então, compartilhe esse vídeo com os amigos, comenta aqui abaixo se você gostou e também deixa o seu like, para que a gente possa então gravar novos vídeos e com isso trazer informações jurídicas relevantes para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!